Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos! Mais um vídeo sobre o IPVA de 2022 no estado de São Paulo. Pois bem, antes de mais nada, eu percebi que 70% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos no meu canal. Por favor, gente, se inscrevam. Essa inscrição é inteiramente gratuita e me ajudará a levar conhecimento para quem precisa. Deem o like, ou se não gostaram, não deem, mas é muito importante para que o conhecimento chegue a vários pontos do país. Pois bem, o vídeo de hoje é uma tese na qual eu estou estudando sobre o assunto e vou tentar sintetizar porque envolve princípios, entendimentos, julgamentos. Então vou deixar da maneira mais inteligível possível com um linguajar menos jurídico. E isso serve para vocês levarem ao conhecimento do advogado de confiança de vocês para que ele possa montar uma ação e discutir judicialmente. Porque lembrando, nós não precisamos nos conformar com o que o governo ou qualquer legislação faça, porque sempre tem o poder judiciário para discutir a ação. Então isso é cidadania. Exercer o direito nada mais é do que exercer a cidadania. E o judiciário está justamente para isso. É a última trincheira do cidadão aonde ele poderá ver restabelecido o seu direito. Bom, nós vimos que o IPVA de 2022, para quem tem carros com preço superior a R$100 mil, terá que pagar o respectivo imposto. Então, este vídeo refere-se para essas pessoas. Vamos lá. O que é o imposto? Como é calculado o imposto? O imposto IPVA é calculado da seguinte maneira: a alíquota de 4%, considerando que se trata de carro PCD e não carro com 3 lugares, ônibus e tal, que a alíquota é menor, mas exatamente com referência ao PCD. 4% sobre a base de cálculo. Esses 4% você pega e multiplica pela base de cálculo. Como que eu encontro a base de cálculo? É uma tabela que é fixada pelo governo estadual e foi publicada agora no final de dezembro de 2021. Nessa tabela houve uma valorização dos carros e muitos que antes tinham valores inferior a R$100 mil e era isento passaram a ter um valor superior e perderam a isenção por esse motivo. Mas vamos pensar da seguinte maneira: como é composto o valor de um carro? O valor de um carro ele é composto pelas despesas com aquisição dos componentes e respectiva montagem. Então, gastou-se X para fazer isso. E também mais com o preço dos impostos. Os impostos que incidem sobre um carro quando você vai comprar são dois. O IPI, Imposto de Produto Industrializado, vamos generalizar no sentido que seja 11%, que pode variar de acordo com a potência, tal. Mas vamos deixar claro para ficar mais fácil. 11%. E o ICMS, que é o imposto estadual, que também pode variar, mas gira mais ou menos em torno de 12%. Então, o IPI, 11%, mais o ICMS, 12%, nós temos 23%. Então, seria o preço para a fabricação, as despesas para a fabricação do automóvel, mais os impostos, 23%, que nós chegaríamos no total, no valor que o carro ele é colocado à venda para o consumidor. Vamos pensar, vamos fazer um exemplo prático. Hoje, de acordo com a tabela publicada pelo governo estadual, vamos imaginar que um carro tem o valor de R$105 mil. Pois bem, superior a 100. Então teria que pagar o IPVA. Por que teria que pagar o IPVA? Porque, de acordo com a Lei 3.296/2008, o IPVA fica limitado ao valor previsto, fixado, indicado pelo CONFAZ para a isenção do ICMS. No caso, está em R$100 mil. Mas vamos lá.
Então nós temos a seguinte probabilidade. Esse carro é no valor de R$105 mil. Mas lembrando que os carros com valores superior a 70 e inferiores a 100 mil reais, pelo que o sistema do Cefaz está passando, seria pago proporcionalmente. Até 70 mil reais seria isento, de 70 até 100 mil reais seria pago proporcionalmente. Que eu também entendo e tenho vídeo explicando que isso não é possível, porque a Lei 17.473, que fixou o limite, o mesmo da isenção do ICMS, ela é de 16 de dezembro de 2021. O fato gerador do IPVA, ele é do dia 1º de janeiro de 2022, no caso o IPVA 2022. O decreto que regulamentou a lei é do dia 4 de janeiro de 2022, posterior ao fato gerador. Por esse motivo, há que prevalecer a isenção limite prevista pelo CONFAS, que é de 100 mil reais. Pois bem, mas isso já verifica na minha playlist, eu explico detalhadamente em um outro vídeo. Com referência ao carro que passou de 100 mil reais, no caso específico, 105, para chegar nesse valor de 105 mil reais, seria 80.850 que foram gastos para a utilização, para a compra dos equipamentos, componentes e despesas de montagem, e mais R$24.150 de impostos, que chega nos 105 mil reais. Quais são os impostos? 11% de IPI e 12% de ICMS. Mas o que se pode discutir no Poder Judiciário é essa base de cálculo, o valor da tabela. Por quê? Para o público PCD, o valor do IPI e do ICMS deve ser descontado. Não pode ser considerado para a fixação da base do cálculo, porque ele foi adquirido sem esses impostos. Então, por óbvio, não pode incorporar o valor para a fixação do imposto IPVA. Um carro de 105 mil reais, retirando esses 23%, que daria R$24.150, cairia para 80.850. Ou seja, dentro do limite previsto para isenção do IPVA. Ah, mas houve a valorização do carro. Não é possível isso. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. O público PCD, quando ele compra um carro, no caso do ICMS, ele só pode fazer um novo pedido desde o dia 19 de dezembro de 2021, com a edição do decreto que adotou o convênio CONFAS 50/2018, que alterou o 38/2012 e elevou o prazo de novo pedido de permanência do veículo de 2 para 4 anos, a pessoa tem que ficar com o carro pelo período de 4 anos. Se vender antes, salvo em raríssimas exceções, no caso de óbito, no caso de furto ou de perda total, aí não há necessidade de permanência e poderia fazer outros pedidos. Então, a pessoa tem que ficar com o período, pelo prazo de 4 anos. Ele não pode alienar nesse período. Se ele alienar, o que acontece? Ele terá que recolher o imposto, o IPI e o ICMS que foi beneficiado. Então, nós temos duas opções. A pessoa comprou o carro com as isenções, IPI e ICMS. Ficou pelo período de 4 anos. Ele não pôde vender o carro desse período. Então não há que se falar em incorporar os valores dos impostos sobre esse carro, porque ele não pode vender, ainda que a tabela traga o valor exacerbado, o valor elevado para mais de 100 mil reais, isso não é real, é fictício, porque ele não pode vender esse veículo. Então, não pode ser inserido o IPI e o ICMS para esse cálculo. A segunda opção, se ele vender esse veículo antes do prazo de 4 anos, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que recolher os respectivos impostos. Aí sim, aí é justo. Por quê? Ele recolheu os impostos, então o carro que antes tinha o valor de 80.850 sem os impostos, passará a ter o valor de 105 mil reais, porque recolherá com juros e correção monetária o IPI de 11% e mais o ICMS de 12%,
que totalizaria os R$105 mil. Então, para a composição da base de cálculo, que é a tabela fixada pelo governo, no caso do público PCD, não pode haver a incorporação dos impostos. No caso do PCD, há necessidade de se ter uma tabela diferenciada, porque não está se fazendo a diferenciação entre um carro normal, que foi adquirido com os impostos, e um que não foi adquirido. Então há necessidade de se ter duas tabelas. Se existe um tratamento diferenciado na compra, por óbvio tem que haver um tratamento diferenciado para a fixação de seu valor. Então, se o público PCD comprou o carro e tem que ficar pelo período de 4 anos sem ele, não poderá vender. Não há acréscimo, não há valorização. Porque ele não pode vender, não há o acréscimo do capital. Esse é o assunto que vocês devem levar ao advogado de confiança de vocês. E certamente ele saberá expor isso numa ação para que vocês tenham sucesso e não precisem efetuar o recolhimento do IPVA. Mas vocês podem imaginar o seguinte: ah, mas eu não consigo licenciar o carro se eu não pagar o IPVA. Pessoal, há o dispositivo no Código Tributário Nacional, no artigo 151, inciso 2, que fala o seguinte, que você pode depositar judicialmente o imposto que você entende como cabível. Então, você deposita judicialmente o valor do IPVA, pede a liminar para o juiz no sentido de que ele autorize o Cefaz a fazer o licenciamento ante a esse depósito judicial e vocês passam a discutir essa situação, esse tema. Por que seria mais interessante? Porque aí vocês não teriam, na hipótese de procedência da ação, que tem tudo para ganhar, que pedir a devolução para o governo, que demoraria muito tempo. Bastaria a simples comunicação. O próprio juiz, ao julgar procedente pedido de vocês, determinará que vocês efetuem o levantamento daquilo que vocês pagaram. Então não há qualquer prejuízo para vocês. E lembrando, a pessoa que vai falar, ah, mas depois se eu perder vou ter que pagar honorários para a Fazenda Pública. Não, a discussão seria por intermédio de uma ação de mandado de segurança, na qual não cabe condenação na verba sucumbencial. O advogado de confiança de vocês poderá explicar melhor. E esse vídeo ficará muito prolixo se eu debater todo esse assunto. Lembrando, o que eu falei para você nesses poucos minutos é uma tese da qual eu me debrucei e estudei. Quem me conhece sabe que eu sou um estudioso do direito. Gosto muito de me aprofundar no conhecimento e verificar a origem e o que pode ser feito de ajuda. Então, é muito mais amplo do que eu estou te falando. Então, foi apenas um resumo. Espero que tenha ajudado vocês. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.